Nosso canal de felinos aí, tudo para felinos, para a gente falar hoje sobre as plantas tóxicas. Eu estou aqui rodeado de plantas, gente, e nós temos várias plantas, né, que são tóxicas para os animais. Nós vamos citar algumas, mas você tem que avaliar na sua casa, se você tem gato, tem que ter um cuidado muito grande com as plantas que estão aí dentro. E às vezes você não conhece muito de planta, assim como eu adoro planta, mas eu não sei o nome delas todo de cor, não sei. Eu conheço elas, conheço esses cactos aqui, mas não sei o nome de cor. Na verdade, ele chama figueira da Índia. E a gente só, às vezes, se você quiser saber, é só clicar aí nesses aplicativos que tem aí no seu celular, que você vai ver todas as plantas e saber se ela é tóxica ou não. Normalmente você não tem mais do que 2, 3, 4, 5 plantas em casa, principalmente num apartamento. Numa casa você não tem esse tanto de plantas, por isso que você seja apaixonado por plantas e tem várias. Mas normalmente quem tem gato já tem um cuidado muito grande com essas plantas, porque sabe que algumas são muito tóxicas para ele. Entre elas, nós podemos citar aqui a azaleia, a era, a hortênsia, o lírio. Comigo ninguém pode, gente. Mamona, que não é comum de ter dentro de casa, mas é muito tóxica. Jiboia, árvore da felicidade, que é essa árvorezinha pequenininha aqui, ó, tem uma árvorezinha que é a árvore da felicidade. Essa aqui, ó, a árvore da felicidade. É o chama-dinheiro, que chama aí, que eu não creio nisso, mas ela tem esse nome. O ficus e o crisântemo. São 10 que nós estamos citando aqui, que são muito comuns ao nosso redor. Às vezes, nossos quintais também, nosso quintal aqui é um jardim muito bonito, e tem várias plantas aí, e a gente tem que ter um cuidado, porque os gatos, eles intoxicam com muita facilidade com essas plantas, e os sintomas clínicos são muito claros de intoxicação. A gente precisa de entender, olha lá, o que Miera acabou de comer aqui, ó, e se deixar, ele vai lá comer a plantinha. Essas plantas não são muito atraentes para ele, mas ele não vai comer essa, por exemplo, porque ela tem espinho, ele não vai comer. Mas é uma tendência muito grande deles quererem comer. Depois nós vamos falar sobre as plantas que o gato que você pode ter em casa, que pode comer. Nós não vamos falar nessa aqui agora, porque nós estamos citando aqui as plantas que causam toxicidade dos animais e qual que são os sintomas clínicos. O que é sintoma clínico, na verdade, gente? Sintoma clínico é aquilo que você vê de diferente do seu gatinho. Se ele começou a babar, tem alguma coisa diferente. O ideal mesmo é não deixar essas plantas ao alcance deles. Essas plantas não devem ficar ao alcance dele. Você coloca ela num local mais alto, que ele não consegue subir lá. Porque se ele tiver acesso a ela, pode ser que ele vai comer sem você, sem que você veja ou que você saiba. Então, os principais sintomas clínicos das intoxicações por plantas são prostração, anorexia, que é falta de apetite, o gatinho para de comer, diarreia. Às vezes pode ser de uma diarreia simples, mas pode ser uma diarreia sanguinolenta, e se for uma diarreia sanguinolenta é mais complicado. Às vezes uma diarreia preta, enegrecida, que a gente chama de melena, também é comum. Então você já sabe ali se está diferenciado. E aí, nesses casos, quando você for vendo esses sintomas clínicos aqui, o ideal mesmo é ligar para o seu veterinário lá e pedir para ele, para você marcar um horário lá para você levar o seu gatinho para resolver o problema. E às vezes é um caso de urgência urgentíssima. Então a gente tem outros sintomas clínicos, que é dermatite. Às vezes tem plantas que são, essa planta aqui, ó, que é uma planta que dá muito nos muros das casas. Às vezes tem casas que são cercadas por ela dá dermatite, só do gato encostar nela, ele pode começar a coçar e fazer feridas na pele. Dermatite que a gente chama de infecção da pele, causada por um agente nocivo, que é a toxina que está na planta. A gente tem também problemas poliúria. O que é poliúria, gente? O gatinho começa a fazer xixi demais. Acontece muito. Algumas plantas causam essa poliúria. O animal começa a urinar muito, a fazer xixi para todo quanto é lado, fora da caixinha. Você vai ver que tem alguma coisa diferente com ele. Insuficiência renal, distúrbio neurológico, distúrbios cardíacos, hepatite. Hepatite é muito comum, os gatos têm muitos problemas hepáticos. Icterícia, que é aquela mucosa amarelada. Esse é um caso mais avançado, ele fica com a boquinha amarela e com a orelha às vezes amarela. Você consegue ver que as mucosas estão bem amareladas, já são casos mais graves, e é preciso buscar o veterinário com mais urgência. E convulsões e até óbito. Eu falo muito assim, se a gente tem um animal em casa, a gente tem um gato em casa, tem um cachorro, uma calopsita, um coelhinho, qualquer animal que você tiver em casa, você tem que tomar esse cuidado com essas plantas, que elas são muito tóxicas. O leitezinho que essa planta solta que é o tóxico. Essa aqui é uma planta que todo mundo tem em casa, chama espada de São Jorge, tem ela maior aqui. Essas aves são muito comuns.
Eu lembro que quando eu era menino eu brincava muito com mamona, né? E mamona é muito tóxico, né? Existe até aí uma musiquinha, um grupo um grupo de musical que até morreram aí no acidente que chama Mamonas Assassinas. Por quê? Porque as mamonas realmente elas podem levar o bichinho a óbito, né? Então a gente tem que tomar um cuidado com essas plantas. Se você tem ela no quintal e tem gato em casa, o gato vai lá e vai comer essa planta, né? Então assim, todos esses sintomas que nós citamos, desde anorexia até um problema neurológico e óbito, são problemas que podem causar na vida do gato. O que a gente faz? Quais são os cuidados que deve ter? Não manter fora do alcance, né? Tirar as plantas fora do alcance e uma observação, né? Ver se o gato não tem ali acesso a essas plantas. Eu tenho uma irmã que tem 9 gatos em casa. Ela mora num apartamento e ela esteve aqui a semana passada. Eu não perguntei para ela. Provavelmente ela não tem nenhuma planta em casa, a não ser a que nós vamos gravar aí nos próximos vídeos aí. Nós vamos falar as plantas que você pode ter em casa que até às vezes são benéficas para o gato, né? O gato tem muito problema de ingestão de pelo e às vezes ele busca as plantas na intenção de tirar aquelas cólicas, né? Não são muito de comer plantas, mas o gato, como ele está dentro de casa e às vezes você não tem muito acesso à diversão, um gatinho novo igual o Quimera aqui, ó, né? Às vezes fica mexendo nas plantas e acaba comendo a planta e intoxicando com ela. A gente tem que levar em consideração que um gato desse aqui pesa 3 quilos. Então, se eu comer uma folhinha dessa planta aqui, gente, ó, para mim, pode ser que não, eu peso 70 quilos, né, 77 quilos, pode ser que se eu comer essa planta, essa folha, ela não vai me intoxicar. Agora, você imagina se o gato ingerir uma planta dessa, né, ele tem 3,5 quilos, eu tenho 77, se eu dividir por 10, eu ainda vou até 7 quilos, se eu dividir por mais 10, são 20 vezes menos. Então, essa planta intoxica, essa folha intoxica ele 20 vezes mais do que eu ingeri. Então, o cuidado tem que ser essa cautela, e pode ser que às vezes o animalzinho está comendo a planta com frequência, você não está vendo, e está dando alguns probleminhas de vômito, o cachorro está dando problema respiratório, às vezes problema respiratório pode causar, né, problema hepático, o bichinho está parando de comer, está diminuindo a alimentação, você vê que ele parou de ingerir, né, as fezes não estão na mesma quantidade, está fazendo fezes, está indo pouco lá, ou mesmo o animal está urinando fora do local, fazer xixi no sofá, na cama, que normalmente não faz. Normalmente quem tem gato tem 2 ou 3 sanitários ali com areia, né, e você percebe lá as areias, alguns você pega só o bolinho dela e vê. Quando o gato ingere um produto desse aqui, ele vai e começa a fazer xixi fora do local e fazer muito mais xixi do que o normal. Então é necessário buscar o veterinário, né, para poder resolver os problemas. E isso é muito simples. Nós temos aqui alguns medicamentos. Eu não gosto muito de mudar medicamento, que o pessoal começa a querer dar medicamento aleatoriamente. Esse aqui é um medicamento novo, Egipet, tá? É um protetor hepático. Nesses casos a gente usa muito, né? Protetor hepático. Nos casos mais avançados, quando tem sangramento, que as intoxicações podem levar a hemorragias, né, na boca, hemorragia pela urina. E a gente entra com vitamina K para dar uma amenizada no processo de hemorragia, para melhorar o processo de hemorragia. A gente faz alguns processos, às vezes com carvão ativado para poder proteger uma mucosa gastrointestinal ali. O carvão ele pega as toxinas e sai com elas lá no ajuda um pouco, mas deve procurar o veterinário quanto antes. E tudo isso que eu estou falando aqui em termos de medicamentos não deve ser levado em consideração, a menos que o veterinário já fala com você, ó, já começa a usar, você está sabendo aí, você tem isso aí, começa a usar em casa aí, para a gente poder até se chegar aqui. E esses cuidados básicos, a grande maioria das vezes, a gente tem que dar um suporte para o animal não desidratar, para ele não perder sangue, para ele não vir a óbito. Então, a gente dá um suporte nutricional e, às vezes, entra com soroterapia para poder o organismo metabolizar. Normalmente, quem faz a metabolização e a excreção dessas toxinas é o fígado e o rim, né? Mas se o rim e o fígado às vezes não está funcionando direito por causa da própria intoxicação. Então tem que ter um cuidado, porque uma coisa gera outra, né? Porque esses órgãos vitais, coração, pulmão, rim e fígado estão ligados entre eles. Se um não funciona direito, o outro não funciona também, e o outro não funciona também. Então uma intoxicação grave pode levar o animal a óbito e precisa de um suporte do veterinário para poder resolver os problemas. E isso eu tenho que ligar para ele e levar o quanto mais rápido. Eu falo muito que o prognóstico, né, desses processos de intoxicação, que é o prognóstico, é a possibilidade de recuperação, depende muito do tempo que o proprietário chega no veterinário.
né? Porque se chegar, e a gente, o ideal, outra coisa que eu queria pedir para aproveitar o embalo, gente, se o seu gato comeu uma folhinha dessa aqui, ó, leva a folhinha para o veterinário. Tá? Não se ele comer, se o cachorro, o gato não comer, o gato não vai comer um veneno para rato, mas quando o cachorro come um veneno para rato, ou mesmo uma pessoa ingere algum produto que é tóxico, os médicos pedem para você levar lá a embalagem daquele que intoxicou. No caso do cachorro, tem muito problema com intoxicação com chumbinho. Então é importante que você chegue lá e fale com ele sobre a folha que você levou, e se ele não souber qual foi, vai julgar isso aqui no aplicativo lá e vai saber qual que é a planta que é, né, e qual que é o antídoto para ela. Normalmente não tem um antídoto específico para cada planta, tá? Mas a gente tem um tratamento de suporte que pode salvar a vida do gato, dependendo do tempo que você chegar com ele, né, dentro do consultório do seu veterinário. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, espero que vocês tenham entendido. Nós vamos repetir aqui de novo, vamos repetir que é o nome das plantas, porque tem mais algumas, inclusive eu não citei a própria maconha, né, que é a cannabis, ela é proibida no Brasil, mas eu já tive casos onde que o cliente chegou comigo no consultório e falou, meu animalzinho comeu uma bola de maconha. Ele falou isso comigo, ficou muito constrangido de falar comigo, porque é proibido, né, e ele tem que me relatar ali, eu não tenho que comentar isso com ninguém, mas ele ingeriu uma bola inteira. Eu tive que fazer esse gato, fazer uma lavagem gástrica nele para poder recuperar ele. Então, na verdade, tem casos muito graves onde que a gente precisa tomar uma providência rápida. Se a gente pegar nos primeira hora ali, segunda hora, no máximo 2 horas, a gente consegue salvar o bichinho. Às vezes, alguns casos de intoxicação muito grave, né, já chegou no intestino, já teve diarreia, o animal já está anêmico, né, já está muito ictérico, às vezes não tem muita salvação. Então, é o tempo que chega no veterinário que vai depender, o prognóstico vai depender do tempo que chega ao veterinário. A gente consegue salvar muitas vidas se for comunicado o mais rápido possível. Mas o problema dessas plantas é que às vezes você não está em casa, e às vezes você saiu, né, e não está em casa para ver ele fazer isso. Então quando chega o bichinho já veio a óbito e a gente não está sabendo, e por causa de uma planta dessa, tá vendo? Ele está querendo comer, ele não vai comer porque a planta é cheia de espinha, não é bobo. Ele acabou de alimentar aqui agora, mas mesmo assim eles ficam querendo comer, ó. Tomar uma água ali, um líquidozinho, e só de encostar, às vezes, em algumas plantas, gente, pode ser, né, que ele está caçando aqui um negocinho para brincar aqui, ó. O gato gosta muito de brincar e está caçando essa folhinha aqui também, que pode ser tóxica. Qual parte da planta que pode intoxicar? Gente, desde as raízes da planta até o caule dela, né, a estrutura dela aqui, as folhas, as flores, o fruto também pode intoxicar. Essa planta aqui é uma das coisas que mais mata o gato, ele comeu o fruto, né, e o fruto é grande. Então, mas na verdade você não vai ter essa planta em casa se você tiver gato. Então, o cuidado maior é não ter. Já que você decidiu ter um gato em casa, se você tem plantas, pode fazer lá um jardim lá separado para que ele não tenha acesso, né, às plantas. Porque se tiver acesso, com certeza, falta a ociosidade deles. Os gatos que vivem muito no ambiente externo, no quintal, que vivem muito na rua, eles não deveriam ficar, mas eles têm menos contato com essas plantas, porque eles não vão lá, eles têm o que fazer, estão brincando, estão correndo, né? Mas na verdade o problema mais grave hoje é que os gatos não estão podendo ficar muito no quintal, né? Porque tem muitas doenças que outro gato pode passar para o seu. Então o ideal mesmo é não deixar o gato ficar solto, né? A gente pede para castrar e essas coisas todas, para evitar que o gato fique muito andarino, que andar muito é uma das causas, é um dos problemas que pode causar também, trazer algumas doenças, tipo a leucemia felina, né, a esporotricose, o coronavírus felino, que são doenças comuns hoje no nosso meio. Né? Nós já falamos aí muito sobre vacina, o ideal é que o seu gato esteja vacinado com a quíntupla felina, né, já diminui um pouco a incidência de leucemia felina, e que você castre ele antes para ele não ficar muito andarino. Mas os cuidados com as plantas também são necessários, extremamente necessários para evitar acidentes de intoxicação com as próprias plantas. São muito bonitas, mas elas caladinhas, têm aí o seu veneno guardado dentro delas. Depois nós vamos gravar um vídeo aqui, gente, para falar quais são as plantas que você pode ter tranquilamente dentro de casa, que não vai intoxicar seu gato. Que Deus abençoe a todos, ficam com Deus, até o próximo vídeo. Se você gostou do videozinho aí, clique aí no nosso vídeo, dá um okzinho, você vai nos ajudar a divulgar, inscreva no nosso canal, compartilhe, né, o nosso canal, compartilhe com seus amigos, principalmente com quem tem gato. Pode ajudar muito, até para ter um alerta, né? Às vezes escuta um videozinho desse aqui e fala, opa, eu tenho uma planta ali que eu não sei qual que é. Vai lá, pega o celular, baixa lá o QR Code lá, o aplicativo,
olha lá, vê o nome da planta, joga lá e vê qual que é o nível de toxicidade dela. É muito tranquilo isso, né? Então, independente da planta que você tem em casa, né, eu, por exemplo, não sabia que isso aqui era uma espada de São Jorge. Para mim, a espada de São Jorge é esse negócio grandão aqui, ó. Depois, né, eu fui descobrir que aquela ali é uma espada de São Jorge também, e essa aqui é uma espada de São Jorge. Para mim, a espada de São Jorge era grandona aqui, mas tem ela pequenininha também. E todas as duas são muito tóxicas, né? Então a gente às vezes não conhece, e olha que eu sou da roça, eu conheço essas plantas tudo. Olha lá o quimera no meio da plantinha lá, tá vendo? Se deixar ali, ele vai comer aquela planta ali. Eu vou até tirar ele, porque senão a gente corre o risco dele querer morder uma planta dessa aqui, mais por falta de atividade, né? Então a gente tem que proteger eles mesmo. Nós estamos aqui gravando vídeo no meio das plantas, até para vocês entenderem que essas plantas são tóxicas, mas tem que ter um cuidado com o nosso bichinho, que é muito comum eles, por falta de atividade, querer morder mesmo, né? Ficar só brincando com a planta, né? E às vezes intoxicar. Então que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, nós nos encontramos no próximo vídeo aí, e inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos, gente, vai ajudar muito o gato aí a não ter problema com intoxicação com plantas. Um abração, fica com Deus, tchau, tchau.